Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Natália do blog Nath Cavalcante e hoje é a minha vez de falar sobre o livro da semana. E hoje nós vamos fazer a resenha desse livro aqui, ó, Quilaim, Águas Turvas, do Daniel Mastral. Gente, eu amei muito ler esse livro. Na verdade, é uma trilogia, né, composta por esse título, que é o Quilaim, pelo Nefilim e pelo Icarim. Meu, pensa naquele livro tipo top, aquele livro que você começa a ler e você não consegue mais parar. É esse livro aqui. É muito legal. Eu tipo super recomendo e tô mega feliz de poder falar dele, desses 3 livros aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar só do Quilaim, nas próximas semanas a gente vai postar o resumo dos outros livros, belezinha? Então bora lá. O livro foi escrito aqui, ó, pelo Daniel Mastral, que é escritor também daquele livro Filho do Fogo, tem resenha aqui no canal. Eu já li quase todos os livros do Daniel. O Daniel é um excelente escritor, um excelente pesquisador. Essa obra dele aqui, essas 3 obras, elas são assim maravilhosas, os detalhes em que foi escrito o livro, a forma como foi escrito o livro, é maravilhosa. Você tem que ler, vocês precisam ler para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas é isso, Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é um dos melhores livros assim, de ficção que eu já li. Mas, gente, vamos lá, vamos começar a falar do livro, da resenha do livro. O que conta a história do Quilaim? A história do Quilaim, o livro, ele começa com um romance de um casal que é a Camille e o Ethan Mastrangelo, né? É um casal muito apaixonado, a história se passa na França. A Camille, ela é uma modista, trabalha com moda, estilista. E o Ethan, ele é um publicitário, né? Um publicitário de muito sucesso, trabalha numa agência de publicidade que é da família dele, do avô. Então é uma pessoa muito influente. E é uma história assim maravilhosa de amor, de romance, que você se vê dentro do livro. E só que tem uma coisa que falta para esse casal. O que falta para o casal? Um bebê. O sonho deles é ter um bebê. Só que a Camille teve um problema na adolescência que impediu ela de ter filho, né, quando adulta. E eles fizeram diversos tratamentos, enfim, era uma situação que já estava esquecida para eles, né? Não se falava mais sobre isso entre o casal, porque era algo que doía, né? A pessoa quer ter filho, não consegue. E é uma parte assim que, principalmente pra gente que é mulher, a gente fica muito comovida lendo o livro, se colocando no lugar ali da personagem. E, enfim, começa a acontecer umas coisas um pouco estranhas, né? Conta essa história dessa vontade dela ter filho e tal, e o livro começa a relatar algumas coisas estranhas que começam a acontecer com a Camille. Que coisas estranhas? Ela começa a se sentir assim perseguida. Não sei se vocês já tiveram essa sensação assim de estar sendo perseguida, já sendo observada. A Camille começa a ter essa sensação, né? Quando ela tá na rua, parece que tem algum carro seguindo ela. E às vezes quando ela vai dormir, e ela ficou com aquela sensação, né, de que acho que isso é coisa da minha cabeça. Quem já não teve essa sensação às vezes de repente estar sendo observada, estar sendo seguida? Vocês não tiveram? Enfim, né? Deixa pra lá. E ela tem essa sensação de que está sendo observada. E tem uma noite que ela tá sozinha em casa, né? E porque o Ethan precisou viajar, ela tá sozinha em casa e ela começa a ter essa sensação de que alguém tá observando ela, né? Alguém tá olhando ali ela pelo corredor da casa dela, ali dos quartos. E ela tá naquele momento do sono que a pessoa não sabe se tá dormindo, se tá acordada, enfim, né? E ela tem ali uma impressão de que ela foi abusada, né? Mas ela não comenta isso com ninguém, porque ela fala, nossa, acho que isso foi um pesadelo, um sonho. Enfim, algumas semanas depois, a Camille começa a sentir alguns sintomas de gravidez, né? Uma coisa assim que deixa ela assim, como, né? Fica pensando, será que isso é possível? Será que não é? Até chega a comentar com o marido, mas o marido, vamos no médico, mas ela se nega aí e fica aquilo, com aqueles sintomas de passar mal, mal-estar, coisas de grávida. E aí, um belo final de semana, ela foi almoçar na casa da avó para encontrar o tio Tibério, que tinha acabado de retornar de uma peregrinação. Essas peregrinações que as pessoas fazem pedindo milagres, ele tinha ido e a família inteira não sabia qual era o motivo da peregrinação, né? E lá ele ia revelar. Ele conta para a família que ele fez a peregrinação e que ele recebeu uma visitação de um anjo, né, dizendo que o pedido dele tinha sido atendido. Então ele revela para a família inteira que o pedido dele foi para que Camille engravidasse.
Na hora, nossa, ela começa a passar, tipo, mal, né? Como assim? Eu tava sentindo aquelas coisas e agora realmente tô grávida, Deus escutou, né? O meu tio, a peregrinação, enfim. Ela vai no médico com o marido e realmente eles constatam que ela tá grávida. A mesma clínica que falou que era impossível ela engravidar, diz pra ela que ela tá grávida, né? Enfim, faz todos ali o tratamento, né? Da gravidez, né? O acompanhamento. Só que a gravidez dela é uma gravidez um pouco estranha, porque o bebê começa a crescer muito rápido. E além do bebê crescer muito rápido, ela sente coisas estranhas, assim, tipo vontade de saber sobre morte, vontade de beber sangue. Ela não se reconhece muito, até mesmo os animais, porque eles têm muitos bichinhos de estimação na casa deles, os animais eles fogem dela. Então isso é uma coisa que incomoda muito a Camille. E aí a gravidez foi acompanhada, porque o bebê estava crescendo muito rápido, e ela teve o bebê com 6 meses, né? 6 meses o bebê nasceu. E então nasce o Isaac Quilhaim Mastrangelo, que dá nome ao livro. O Quilhaim cresce, né, ali uma criança muito inteligente, muito diferente da maioria das crianças. E ele tem uma inteligência assim fenomenal, pinta quadros assim com 4, 5 anos, como se fosse um artista renomado, uma coisa que assusta um pouco a família. E por outro lado, ele é uma criança que ele não demonstra também muitos sentimentos assim de amor. Uma criança assim um pouco diferente, né? Isso causa uma certa preocupação na família, mas enfim, cada criança tem um jeito, então eles não ficam pirando muito nessa questão. E o Quilhaim, ele gosta assim o livro relata assim que ele gosta às vezes de ver as pessoas sofrerem, ele tem prazer nisso. Uma criança um pouco diferente assim das normais por aí, né? E a Camille, depois de alguns anos, a Camille e o Ethan tiveram um outro bebê, uma menininha, né, que foi um motivo de muita felicidade pro casal. E aí chega um ponto assim que eu acho que é o pico do livro, onde você não consegue mais parar de ler, que é o momento em que o Ethan ele vai viajar, ele vai para a Itália, de vez em quando ele precisa viajar, né, pela agência de publicidade, e ele não retorna a ligação para Camille, que eles têm um combinado, sempre que chegava no local de destino, ele viajasse, ele entraria em contato com ela, mas ele simplesmente não liga. E aí ela fica muito preocupada, entra em contato com o senhor Arturo Mastrangelo, que é o o avô, né, do Ethan e dono da agência de publicidade, e ela entra em contato com ele e começa assim uma busca aí, onde foi parar esse rapaz, aonde está o Ethan, o que aconteceu com ele, começa essa busca por ele. Então, como o senhor Arturo ele é um homem muito influente, ele consegue envolver polícia, envolve a Interpol, porque é uma coisa que acontece em outro país, eles moram em Paris, moram na França, e acaba acontecendo esse desaparecimento na Itália, e começam a procurar e não tem notícia nenhuma, passam alguns dias e a Camille já tá ali em surto, né, cadê meu marido? Aí até que ela decide ir pra lá, pega um avião sem falar pra ninguém, né, avisa apenas um amigo dela, e que deixa a bebê com ele e vai pra lá, vai pra Itália atrás do marido. Mas lá ela acaba entrando num surto mesmo psicótico, sai fazendo ali o caminho que provavelmente ele deveria ter feito quando ele chegou no hotel e ele descobriu que a reserva estava cancelada, e até que ela entra numa espécie de uma floresta, de um bosque, acaba caindo, se machucando e é levada para um hospital, né? Machucada em meio aí a um surto mesmo. E eles acionam o senhor Arturo, ele vai até lá, traz a Camila de volta e continua-se ali as buscas pelo marido, mas não encontram ele. E um ano depois, né, o livro relata que não tinham nenhuma pista sobre ele. E a Camille, ela acaba tendo uma vida muito triste por conta de tudo isso, né? Cadê o marido? Né, o amor da vida dela. E, enfim, depois de um ano não tem nenhuma notícia sobre ele. E aí acontece um outro ponto também, que acho que é uma parte bastante emocionante. Eu vou tentar não falar todos os detalhes para não dar um spoiler tão grande assim do livro. Mas é um momento em que o Quilhaim ele acaba se aproximando bastante da mãe, né, por conta do sumiço aí do pai dele. E um dia ele tá com um amigo dele no quarto e a Camille escuta uma discussão entre os dois e escuta também algumas coisas caindo no chão. Ela fala, alguma coisa tá acontecendo lá. Mas a impressão assim que o livro passa é que ela tem um pouco de medo de enfrentar o filho, porque o Quilhaim
Ele é um menino muito alto, pela idade que ele tem, ele aparenta ter muito mais idade do que ele tem. Ele é uma pessoa muito cheia de opiniões, ele é uma pessoa assim... Ele é muito diferente, então a impressão que o livro passa é que ela tem um pouco de medo de enfrentar o filho, né? E aí ele tem essa briga com um amigo, ele desce, ela escuta o barulho de algumas coisas caindo no chão, faca, punhal, alguma coisa assim. Coisas caindo no chão. E aí ele desce com um amigo pra se despedir do amigo, tá meio que discutindo, e ela sobe pro quarto dele. Quando ela chega no quarto dele, ela começa a mexer nas coisas, e aí ela vê que realmente que tinha algumas coisas, alguns utensílios lá, e ela encontra alguns desenhos, né, porque ela gostava muito de desenhar, e eram desenhos assim muito macabros, eu posso dizer. Desenhos que relatam exatamente o que aconteceu com o pai, com o Ethan. E aí nisso que Lain retorna e ela começa uma discussão, uma briga com ele, né, questionando: você fez isso, isso foi um sonho. E eles começam numa grande briga e ele revela algumas coisas para ela ali, que acho que é o momento em que eu fiquei muito chocada, eu não sabia se eu chorava, não sabia se... é um mix de sentimentos quando você começa a ler essa parte do livro. E ela acaba pegando esses desenhos muito nervosa, vai com esses desenhos, né, entra no carro porque ela quer mostrar isso pro Sr. Arturo de qualquer forma, a gente tem que levar na polícia para investigar o que de fato aconteceu, que Lain vai atrás dela, mas ela sai a milhão com o carro e acaba se acidentando. E aí, nesse ponto do livro, é um momento em que o Kilain, ele revela para a mãe, e o próprio livro mesmo, o autor começa a revelar o envolvimento do Kilain com coisas ocultas, com forças ocultas, com sociedades secretas. E aí o livro começa ali, né, o autor começa a destrinchar algumas coisas sobre, né, toda essa forma que o Kilain tem de lidar com as coisas, tão reservado, tão secreto, tão oculto, né, o livro começa a revelar isso. A Camille, ela é levada para o hospital e lá acontecem coisas assim bem macabras com ela, coisas assim bem tristes. E no hospital acontece uma coisa que vai mudar com certeza a vida do Kilain para sempre, que é o momento em que ele conhece a Claire, que é uma cristã genuína, que acabou de receber um transplante de coração. E o encontro dos dois muda a vida deles para sempre. E essa história de amor, né, esse destrinchar aí do envolvimento do Kilain com as forças ocultas, ele é detalhado nos próximos livros, que é o Nefilim e o Icarim. E assim, eu fiquei muito emocionada com o final do livro. Se vocês querem saber o que aconteceu com o Ethan, querem saber o que aconteceu com a Camille, se estão vivos, se não estão vivos, né, o que aconteceu, qual é o envolvimento do Kilain, até onde é o envolvimento do Kilain, tudo isso, vocês vão ter que ler o livro. E eu posso, assim, garantir pra vocês que vocês vão se emocionar muito, muito mesmo com esse primeiro livro e vão querer ler os outros livros, assim, o quanto antes, o mais rápido possível. E é isso, né? Eu quis contar, assim, um pouquinho pra vocês do livro, dizer o quanto eu me emocionei com a leitura desse livro. E nós vamos sortear aqui um livro, o Kilain, tá? Se você quer ganhar esse livro aqui, ficou interessado na história, vou pedir pra você curtir esse vídeo, pedir pra você dar um like nesse vídeo, certo? E escrever aqui: eu quero participar da promoção. Depois a gente vai colocar na legenda aqui embaixo a data do sorteio, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido despertar em vocês a vontade de ler. E, gente, vale muito a pena ler esses livros, de verdade, de coração. Assim, acho que de todos os livros que eu já li na vida, que eu gosto muito, muito mesmo de ler, essa trilogia, ela me fez, assim, pensar de forma diferente, de enxergar o amor de Deus de forma diferente. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais!